O meu convidado de hoje é carioca, tem 24 anos, é dono de um humor crítico e irônico. Ele faz piada falando de coisa séria, aborda temas como racismo, intolerância religiosa e homofobia. E com uma carreira recente, que começou em 2016, ele tem se apresentado em shows pelas capitais do país, participado de programas de TVs e tem vídeos na internet que já alcançaram milhões de visualizações. Eu vou conversar com o humorista Yuri Marçal. Yuri, prazer te receber aqui. Prazer todo meu, menino. Agora me diz uma coisa, você foi daqueles moleques que vivia fazendo graça o tempo todo, zoando todo mundo? Não, até um certo ponto sim, porque a minha família é muito engraçada, né? Eu tenho família, primos, minhas tias são muito engraçadas, então eu sempre via um humor com olhos de admiração, assim. Eu queria fazer parte daquilo, mas eu não tinha muito bem, não sei se era um dom, se era um talento, e eu sempre fui fã de comédia, então eu fazia as piadas, era brincalhão, mas não tinha ainda esse amor todo, essa paixão de querer fazer parte daquilo de forma que as pessoas me assistissem, sabe? Tipo, achassem graça de mim. Era mais uma coisa de admiração mesmo, assim. Então a sua família, pessoal lá, é divertido? Nossa, muito, muito, muito. Até hoje, reunião de família, Natal, aniversário, passo mal sempre de rir com eles. E quem são os mais engraçados assim da família? O meu primo, que a gente foi criado inspiração. Meu primo fala até hoje que talvez ele seja a minha maior referência de comédia, porque a gente foi criado como irmãos, né, na mesma casa, o William, o apelido dele é Bigu. E ele é uma pessoa muito engraçada, ele tá com 30 e poucos anos agora e continua muito engraçado, tem umas coisas de um humor corporal, humor físico, assim, que é genial. O irmão dele também, que é meu primo, o Cláudio, que também é sensacional. Minha tia, que é a mãe dele, tem uma coisa a minha avó era muito engraçada, tem uma coisa ali da minha família que eu não sei muito bem explicar o que é, mas que atrai qualquer pessoa, sabe? E não cansa, aquele humor que não cansa. Piada o tempo todo, ceninha o tempo todo. Conta aí uma história aí de alguma coisa que tenha acontecido na tua família que seja muito engraçado, que seja recorrente assim no dia a dia de vocês. Nossa, tem tanta coisa. Teve no final do ano passado agora, eu lembro disso, já dá vontade de rir. No final do ano passado agora, minha tia tem quase 70 anos, gente. A minha tia, a gente teve uma festa fantasia e foi todo mundo da família foi convidado, eu não fui que eu tava viajando com show. E aí, mas eles fizeram uma live, enfim. E aí eu tava assistindo, a minha tia chegou na festa com toda vestida de pijama, com touca de dormir, roupa de dormir, um colchão, um travesseiro e um cobertor, botou o colchão na festa, deitou e dormiu. Tipo. Essa era a fantasia dela, sabe? Era isso. Tipo, levou a sério a fantasia. E todo mundo passou mal de rir. Quando eu vi a foto, eu chorava, assim. Em São Paulo, eu chorava de rir. Eu falei, gente, isso é comicamente, tipo, genial, sabe? Tem muita coisa, assim. Minha família, nossa, provavelmente minha maior inspiração pra comédia, assim. E quando que você descobriu esse lado em você? Como eu falei, sempre fui muito fã. Eu e meu primo, como a gente morou junto, a gente assistia muita comédia, assistia a galera que hoje hoje são meus amigos pessoais, tinha muita referência, Paulinho Serra e tal. Então a gente cresceu assistindo comédia, tendo essa inspiração de imitar, ia pra escola. Cara, eu vi isso ontem, tentava fazer junto, tal, com a família. Quem que você mais imitava nessa época? Nossa, eu sempre fui muito fã, que talvez seja a minha maior referência de humor. É o Fábio Porchat. Então eu assistia ele fazendo cena, assistia ele no próprio stand-up, então reproduzia o texto dele todo de cabeça, assim, todo. Então eu reproduzia isso na escola, falava, cara, assisti o Porchat fazendo isso ontem, fazia isso pra caraca na escola, com 15, 16 anos. O próprio Paulinho Serra também, que hoje é meu amigo, pessoal de Campo Grande também assistia muito quando ele fazia o Traficante Gay, outras coisas que ele fazia na internet. E aí eu comecei a fazer aquilo, mas nunca me imaginei fazendo. Comecei a assistir, reproduzir na escola, mas nunca me imaginei fazendo, trabalhando com, né? Mas sempre fui muito fã, tinha feito algum cursinho de improviso. E aí passou, quando eu terminei os estudos, que eu comecei a me aproximar mais, sem perceber até, me aproximar mais da comédia como uma coisa mais profissional mesmo. E aí como que você foi parar na escola de teatro? Que você fez Wolf Maia, né? Isso, eu me formei na Escola de Atores Wolf Maia, aqui do Rio, na Barra. Primeira turma, a gente estamos em 2018, se não me engano foi 2013, eu já fazia faculdade de Direito, e aí eu indo trabalhar aqui do lado, inclusive no Tribunal de Justiça, eu vi a chamada que estava tendo processo seletivo. Aí, há um tempo atrás, a galera já tinha falado, você devia fazer, aquela coisa de incentivar, você devia fazer, mas não levava muito a sério, mas eu falei, vou tentar. E aí eu me inscrevi no dia seguinte foi o processo seletivo, passei o dia inteiro lá, que é um processo super bem complicado, aí fiz o processo, mas meio sem levar muita fé assim.
Aí, passou uns 3 ou 4 dias, eles me ligaram que eu tinha passado. Eu fiquei até meio tipo, caraca, passei agora, sabe? Tipo, quando você faz uma coisa e você não espera muito que aquilo vai dar certo. Aí eu passei e comecei, acho que estava no segundo período da faculdade, comecei a fazer. E a faculdade de Direito? Então, essa semana eu rompi relacionamento com ela. Acabei, falei, cara, não dá, que eu viajo muito com show, não estava conseguindo manter os dois e tava no final já, mas aí falei, não dá. Que período que você resolveu parar? Eu não me sabia muito bem qual o período que eu estava, porque eu fazia muita matéria de vários períodos. Estava para terminar o TCC, enfim, essas coisas de conclusão de curso, mas eu devia estar, início do ano, 7º para 8º período, assim, alguma coisa. Já bem no final, bem né? No final, vamos ver 10. Um pouquinho aqui do seu trabalho? Ah, vamos. Falei, amigo, eu sou preto, cara, ninguém mente, que senão ninguém inventa. Sou preto, eu tiro foto com flash de dias, tá achando que... Não, sou preto mesmo. Eu fui seguido pelo segurança no shopping Leblon, não foi? É preto de cor, pô. É muito difícil, cara, é uma loucura, assim, é uma loucura. Eu gosto quando chove aqui no Rio, quando chove eu saio com aquele guarda-chuva grandão assim que parece uma bengala, aí minha mãe odeia, porque ela diz que parece uma arma. E eu até entendo, né, que pra PM daqui do Rio, tudo na mão de preto é arma. Já confundiram skate com arma, mataram o cara, confundiram saco de pipoca, furadeira com arma, mataram o cara. E, inclusive, pô, tô brincando aqui, tá, gente? Isso tudo aconteceu mesmo, sim, mas tô fazendo piada, se tiver algum PM, algum policial na plateia. Pelo amor de Deus. Calma. Isso aqui é um microfone, tá? Não tem... É muito... Obrigado. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil, assim, eu vi uma pesquisa que dizia que os negros têm 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Também 500 anos tomando no não ia, né, vem coisa boa disso aí. Tem gente que fala, não sou racista, eu tenho um amigo negro. Tenho um negrocard. Eu tenho um amigo cirurgião, não sei operar ninguém, cara. Isso não quer dizer nada. E as pessoas, ao cabo do show, as pessoas me falam, pô, não sei o que, Yuri, isso acontece. Uma vez um cara me falou, isso acontece mesmo? É assim mesmo? É, cara, o Brasil é um país racista, assim. E a forma que eu tenho de expor isso pra vocês, para as pessoas, é fazendo piada, falando sobre, para as pessoas entenderem, se conscientizarem de que realmente é assim, que realmente é dessa forma. E eu falei isso pro cara uma vez, aí falei pra ele, tá vindo pra casa, ele, pô, que cara, pô, parabéns pelo seu trabalho e tal. Eu já não tenho mais esse pensamento de racismo e tal. Falei, ah, beleza, você tá indo pra onde? Ele, não, eu tô indo pra Bangu. Falei, pô, tô indo pra Campo Grande, que é uma carona. Ele, não, melhor não. Então, como que você... Por que você resolveu usar o racismo assim para poder fazer piada? Não, porque, as referências que nós comediantes aqui do Brasil a gente tem de stand-up são os comediantes dos Estados Unidos, que a comédia stand-up nos Estados Unidos já tem quase 70 anos, está muito bem consolidada. E nos Estados Unidos tem muito... A segregação ela é mais bem definida, não tem muito essa coisa que tem aqui no Brasil de somos todos humanos e tal. Então... Tem muito essa galera, tipo, o público preto que acompanha o comediante Chris Rock, o Dave Chappelle, porque eles vão trazer essa temática e vão falar sem medo nenhum mesmo, e a galera vai comprar e vai curtir pra caramba. Só que eu não vi, além de eu não assistir muito isso aqui no Brasil, tem comediantes pretos, pouquíssimos, que tratavam já um pouco mais ou menos desse assunto, sabe? O Marrom, que é o meu amigo fantástico, o Robson Nunes, o Paulo Vieira, enfim. Mas eu queria uma coisa, como se eu quisesse uma coisa mais incisiva, não que eu falava, eu quero isso, agora eu vou fazer isso. Mas tem uma frase que eu esqueci quem é que fala, que se você quer a mudança, seja mudança. Então, eu comecei com o comediante Fábio Rabin, que eu fiz o curso dele, que ele é lá de São Paulo, e ele mesmo falava que cara, você tem que falar disso. A primeira informação que as pessoas têm, o público tem, é que você entra no palco, você é preto e você tem que falar disso. Tal. Eu não conseguia fazer piada sobre. E aí eu fui, aí fiz uma piada que eu não lembro, eu conto lá no solo, mas eu esqueci agora qual é. Que é a primeira piada que eu fiz sobre racismo. Falando que, lembrei, falando que eu era o único preto de todo lugar que eu ia. Eu fui criado em
em lugares meio elitistas e tal, escola particular, então eu sempre era o único preto. Na faculdade também eu sempre era o único preto, que eu tinha a sensação de que se eu fosse na Nigéria, eu ia chegar lá e falar, gente, cadê? Falaram que aqui tinha e tal. Mas aí eu comecei a partir daí falar, cara, eu vou falar disso, de racismo, mas do ponto de vista de cá, do ponto de vista de quem passa, sabe? Do ponto de vista de quem sofre, assim. E aí foi saindo piada, foi saindo observação, foi saindo crítica, eu tentava alinhar com humor pra fazer a galera rir sempre do opressor, assim, e agora meio que acabou virando carro-chefe, assim, no meu show. Tem sido muito legal. E é difícil tocar nessa temática sem fazer com que reforce estereótipos e preconceitos? Sim, e ao mesmo tempo não, porque quando... Eu falei disso numa entrevista que eu dei na segunda-feira, quando a gente faz comédia, a galera tem muita... A galera de fora, né, tem muita sensação de que a comédia só reforça estereótipo. E não necessariamente. Não necessariamente é preciso que seja assim, sim, né? Sim, exatamente. Mas muito tempo se usou a comédia dessa forma. Sem dúvida. Mas um dos motivos era porque o estereótipo ele é mais geral. A comédia ela vive de referências. Você, para rir de uma piada, você tem que entender, você tem que talvez se identificar, você tem que personificar. Então, quando você faz o estereótipo, todo mundo conhece. Se eu faço uma piada que eu faço até no meu show, hoje em dia, né, porque o meu público ele tá meio que afunilando pra galera preta, que é maravilhoso e tal. Se eu faço uma piada, por exemplo, sobre cabelo, sobre a galera que tem branca, que tem um pensamento mais coisa, fazer uma piada sobre falar, seu cabelo, você lava seu cabelo, nem todo mundo vai entender, só a galera que passa, a galera que tem essa consciência de que isso existe. Agora, se eu faço uma piada que eu não faço, mas eu fazia sobre, sei lá, preto ladrão, todo mundo entende, porque a gente tem 600 anos da galera acreditando que preto é ladrão. É um estereótipo. Uhum. Sim, mas todo mundo entende. Então a gente acaba indo por um caminho, às vezes, mais fácil de reforçar estereótipo. Respondendo o que você falou, é difícil porque para encontrar essa referência, encontrar o que todo mundo entenda, sabe? Então tem que, testar, escrever e pensar, falar, e com amigos falar, a galera vai entender se eu falar isso? A galera é engraçado, sabe? Então acaba sendo mais difícil por conta disso. Porque é meio ir na contramão, né? Sim, total. É meio que uma regra que não é uma regra, mas é meio que isso, assim. E hoje em dia, com a sociedade que a gente tem, com a internet e muita gente problematizando essas questões, como é que você está vendo no mundo da comédia? Os comediantes estão mais preocupados com isso? Estão deixando de fazer piadas, reforçando estereótipos, como era muito comum? Sim, exatamente. Eu vejo isso e eu fico feliz, assim. Eu tenho uma opinião meio que vai um pouco contra a mão de novo dos comediantes, que eu acho muito legal a galera reclamar. Eu acho muito legal que isso dá... talvez um pouco mais de trabalho pra gente montar uma piada, de falar alguma coisa, mas a galera tendo voz, assim, como um ser humano que vê que as coisas ainda são desiguais, e enfim, para negros, mulheres, gays e etc., eu acho legal a galera ter voz e reclamar, só que eu acho que ainda é um terreno complicado, porque acaba entrando numa questão de censura, porque eu falo que a comédia é a única arte que a galera acha que tem o direito de falar, você não pode falar isso, que a galera acha que tem o direito de, não, você não pode falar porque isso é errado e tal. Então, acaba a galera, tem gente que faz só piada, comediante que faz só, e eu também, inclusive, só piada pela piada. Você não acha que o limite entre o que é censura e o que não é você respeitar o direito do outro? Porque o que é censura? Se você, a partir do momento que sua arte passa a ser crime, passa a ser desrespeitosa, isso já não é mais arte. Então, não é censura isso. Sim, mas aí entra toda uma questão maior de licença poética, de coisa de show, de teatral e de arte mesmo. Eu concordo com você que quando você fala que a partir do momento que passa a ser crime não é mais arte. Eu falo que, eu até brinco com isso no show, que eu falo que liberdade de expressão tem limite. Mas a questão é que tem humorista que faz só piada pela piada, a intenção dele é só fazer rir. Então eu, por exemplo, sou fã, eu brinco não faço no meu show, mas eu sou fã de humor pesado mesmo, humores que brincam com coisas que as pessoas não falam que não pode brincar, eu acabo rindo muito, como plateia, como público, eu rio muito. Mas se é piada, sabe, porque tem uma diferenciação, assim, de você querer fazer rir e de você querer dar uma mensagem, dar uma crítica. O humor é um discurso, mas até a página 2, essa é o que eu penso, sabe, que eu vejo hoje. Você tem que saber medir de quem que você vai rir, né? Sim. Gente, eu vou ter que ir pro intervalo, mas fique por aí porque é rapidinho.